Alô. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença, obrigado pelo convite. Assim, é um prazer estar aqui com vocês para falar desse tema um tanto espinhoso e um tanto polêmico. O papo é Custo Brasil. E o trabalho aqui se propõe a fazer um mapeamento dos principais fatores que definem o que seria o custo Brasil. Então, a nossa proposta simplesmente é fazer um mapeamento, apresentar alguns indicadores e, ao final, responder perguntas. Bom, em primeiro lugar, eu queria definir de uma maneira breve e simples o que seria o chamado custo Brasil. Bom, a gente pode definir o custo Brasil de forma a não gerar maiores polêmicas, como a diferença de custos que as empresas que operam no Brasil enfrentam com relação aos custos que as empresas estabelecidas em outros países enfrentam. E normalmente essa comparação é feita com relação aos nossos principais parceiros comerciais. Quero chamar a atenção para o fato de que, quando se fala de custos, está se falando de competitividade, e a competitividade pode ser pensada em dois planos: no plano externo, diante da concorrência no mercado internacional, e também no plano interno, diante da concorrência nos mercados internos. O objetivo aqui, como eu falei, é mapear quais seriam os principais componentes desse custo do Brasil e trazer alguns indicadores que caracterizariam esse custo. Quero chamar a atenção para o fato de que, independente dos impactos que o processo de inovação possa ter sobre a produção industrial e também, obviamente, sobre a competitividade das empresas, outros aspectos que se relacionam a custos são fundamentais para se pensar a competitividade, e daí a ideia de fazer o mapeamento desses custos. Então, eu proporia como componentes desses custos, dessa equação, os seguintes custos. Primeiro, numa dimensão micro, chamaria atenção para o custo de mão de obra, na verdade, para o diferencial de custos de mão de obra aqui e lá fora, de logística, e como logística entendido transporte e distribuição, tributação, energia e burocracia, que afetariam os chamados custos de transação. E chamaria atenção também para custos envolvidos numa dimensão macroeconômica, que seriam os custos relativos ao capital e aqueles relativos ao câmbio, ou seja, o impacto do câmbio sobre custos, obviamente, e impacto da taxa de juros ou o diferencial da taxa de juros sobre o custo das empresas nacionais. Então, uma proposta aqui é rapidamente a gente lançar um breve olhar sobre cada um desses componentes. Com relação ao custo de mão de obra, ressalto em primeiro lugar o que a gente poderia chamar de produtividade do trabalho. E o indicador aqui seria PIB por pessoa ocupada na produção. De acordo com o painel embaixo, vocês podem observar na tabela que nas últimas 3 décadas o país registrou um crescimento da produtividade medíocre. Depois de um crescimento acelerado na década de 60 e 70, estamos há 3 décadas patinando. E o medo hoje é de que essa década venha a se constituir numa nova década perdida em termos de crescimento econômico e principalmente em termos de crescimento de produtividade. No estudo do painel de baixo,
comparação entre os níveis de produtividade de alguns países que eu arbitrariamente selecionei em 2000 e em 2012 e a taxa de crescimento nesses 12 anos. Para se verificar nível de produtividade, foi assumido que os Estados Unidos são a referência. O nível de produtividade lá seria considerado comum. Tendo essa referência, tendo os Estados Unidos como referência, nós podemos ver que o Brasil, o nível de produtividade é um quinto do nível americano e permanece nesse patamar mais recentemente. Enquanto que nosso vizinho Chile apresenta um nível de produtividade maior e uma taxa de crescimento da produtividade nesses últimos 12 anos muito maior do que a nossa. Vocês podem ver que, de fato, a estrela, digamos assim, do avanço da produtividade é a China, com uma taxa de 10,4% em 12 anos. A Rússia aparece também com uma taxa bastante expressiva, 4,2%, a Coreia logo atrás, e o Brasil fechando aqui o quadro dos países com o menor avanço entre alguns países que serviriam como parâmetros para a gente pensar melhor a nossa condição. Para o Chile, porque é um país da América Latina, China e Rússia porque são BRICS, Coreia por conta de ser um país que fez a ultrapassagem da condição de subdesenvolvimento desses últimos 50 anos. Então, em relação ao custo de mão de obra, temos uma situação cada vez mais difícil com relação ao resto do mundo. Quero chamar a atenção em particular para um dado, que é o nível do salário médio na indústria medido em dólares nos últimos 8 anos. A partir de dados relativos ao salário médio na indústria e da taxa de câmbio real efetiva no período, podemos considerando que 2005 tem índice 100, podemos verificar que a partir de 2006 o nível do salário médio na indústria se eleva fortemente, o que representa maior custo de mão de obra em termos comparativos e, portanto, maior custo do Brasil. Chamo a atenção nesse processo para dois fatos. Primeiro, obviamente, o câmbio, o que já foi discutido aqui na parte da manhã, como disse a Nassir, e, no segundo aspecto, o próprio aumento do salário mínimo, que acabou por pressionar os outros níveis de salário. De qualquer maneira, acho que os números são eloquentes aqui, e mostrar como rapidamente nossa mão de obra se tornou pesada, o custo da mão de obra se tornou pesado, se denominado em dólares. Acredito que os números sejam por si só impressionantes. Outro aspecto que cabe considerar com relação à produtividade da mão de obra é o fato de a gente estar caminhando para perder o chamado bônus demográfico. O país entra nos próximos anos em um período em que a mão de obra em idade de trabalhar vai se reduzir fortemente e, obviamente, vai se aumentar o número de pessoas fora dessa faixa de idade de trabalhar. O que significa que isso vai jogar contra o crescimento do PIB e, portanto, seria correto afirmar que cada vez mais o crescimento depende de ganhos efetivos de produtividade de mão de obra. Com relação a custos de transporte, queria chamar a atenção para dois aspectos. O primeiro aspecto, que é mais do que sabido, que é o fato de que a nossa atual matriz de transportes é fortemente baseada no modelo rodoviário. 90% do frete realizado no Brasil anda sobre rodas. E essa modalidade se torna uma modalidade claramente insuficiente para dar conta do desafio de integrar um país de dimensões continentais. A ideia de que
essa superação de gargalos só seja possível a partir da integração de diferentes modais. O país não tem aproveitado corretamente o potencial das bacias hidrográficas regionais e nem o seu litoral em termos de capacidade de utilização dessas vias marítimas. E, ao mesmo tempo, tem investido muito pouco em um modal que apresenta maior capacidade de transporte, que é o modal ferroviário. Então, acredito que essa integração continental, essa integração nacional e essa superação de gargalos só seria possível a partir de uma visão sistêmica do sistema de transporte brasileiro, o que não vem sendo feito. O programa de governo na área de infraestrutura, o programa de concessões do governo na área de infraestrutura, é um programa que seria capaz de gerar sinergias importantes entre os modais, e para isso ela devia ser pensada de forma sistêmica. Nós temos hoje um programa de concessões colocado em marcha que não me parece que atende esse requisito. Pensar de forma articulada os nossos diferentes modais. Considerando que o custo logístico é um custo importante para se pensar o custo do Brasil, acho que essa questão deve ser refletida de maneira mais adequada. Um dado importante para a gente pensar o custo da logística em termos de competitividade é esse que compara a evolução desse custo como proporção do PIB. Um estudo do Gabiage da UFRJ mostra que em 2004 o país gastava 11,9% do PIB em termos de logística e 8 anos depois está gastando praticamente a mesma coisa com relação ao PIB. Se a gente comparar com os Estados Unidos, que é um país que tem semelhanças geográficas com o Brasil, a gente pode ver que os Estados Unidos gastam uma proporção muito menor do PIB com logística. Portanto, o custo de logística é um desafio ainda a ser enfrentado e, a meu ver, melhor refletido. Com relação ao custo de tributação, chama a atenção para o peso que os tributos representam na equação custo Brasil. O Brasil cada vez mais se aproxima de uma carga tributária semelhante àquela dos países desenvolvidos, com o agravante de que essa carga tributária não se traduz em serviços de mesma qualidade. Ou seja, há o custo, mas não há a prestação de serviços correspondentes. Portanto, eu entendo que aqui o relevante não é só verificar o peso da carga tributária, mas também o retorno dessa carga tributária em termos de incentivos à produção. O quadro aqui traz simplesmente o retrato do que é hoje o peso da tributação em comparação com alguns concorrentes importantes, como Coreia, Rússia, Chile e China. Com relação ao custo de energia, em primeiro lugar, chama atenção para a presença ou para a participação do setor hidrelétrico na geração de energia no Brasil. 3/4 da geração de energia tem por fator gerador as hidrelétricas, 15% as termoelétricas por conta dos investimentos realizados principalmente na última década. Ou seja, o Brasil, apesar de ter uma matriz energética considerada limpa, dada essa presença massiva da geração de energia a partir de hidrelétricas, é um país que apresenta uma tarifa de energia elétrica industrial extremamente energética. Eu trago aqui dados de 2010 por conta das distorções produzidas pela política de preços praticadas no setor nos últimos anos. Acho que qualquer comparação se usando os preços atuais pode ser um tanto distorcida. Como vocês podem ver, comparando ainda com competidores importantes, nós temos tarifas
das mais altas. Com relação ao peso da burocracia, fiz uso de um estudo do Banco Mundial que faz um ranqueamento dos países com relação à facilidade de fazer negócios. A chamada facilidade de fazer negócios é uma composição de critérios, de indicadores, tais como tempo de abertura de firma, tempo de execução de contrato, tempo de abertura de crédito e outros 8 indicadores. O indicador síntese é o facilidade para fazer negócios. Nesse ranking, o Brasil está em 120º lugar. Vocês podem ver mais uma vez que alguns concorrentes próximos, Coreia, Chile, China e Rússia, se encontram em melhor posição. Eu peguei arbitrariamente 2 dos 8 indicadores, tempo para abertura de firma e tempo de execução de contratos, para mostrar como que o país se encontra em situação de maior custo por conta desses elevados custos de transação. Com relação aos aspectos macroeconômicos, em primeiro lugar, chamo a atenção para o fator câmbio. Como eu já disse, o Nascimento alertou para o fato de que a discussão pela parte da manhã esteve fortemente baseada na discussão sobre o câmbio. Não sei, enfim, que dados vocês tiveram a oportunidade de ver, mas nós podemos verificar que no ano de 2005, como parâmetro, o câmbio se tornou um adversário da competitividade, tanto no plano externo como no plano interno. E eu falo de adversário porque, como vocês podem ver, o peso, ou melhor, a valorização do câmbio é muito expressiva. Para reforçar o argumento, repito ali a nossa tabelinha, o nosso gráfico que mostra a evolução do nível do salário industrial em dólares ao longo de 9 anos. E ao lado eu mostro como evoluiu a balança de transações correntes do país. Acho que os dois têm uma relação direta. Não é por acaso que a gente vê até 2006 o país experimentar um superávit importante na balança de transações correntes. Lembro vocês que a balança é a combinação da balança comercial e da balança de serviços. Na época, o Brasil registrava superávites comerciais em torno de 40 bilhões de dólares. A balança de serviço apresentava déficits muito menores do que apresenta hoje. Lembro, senhores, que o déficit da balança de transações correntes ano passado alcançou 100 bilhões de dólares, cerca de um pouco mais do que 1/3 do total das nossas exportações, e que, tirando fora o ponto de inflexão de 2009, nós temos uma queda consistente desse déficit ao longo da última década de vida. E não consigo deixar de entender que isso está fortemente associado com uma queda da competitividade industrial, queda essa fortemente influenciada pelo câmbio, mas também pela alta dos salários. E por fim, um outro aspecto do custo do Brasil relativo à dimensão macroeconômica diz respeito ao diferencial de taxa de juros entre o Brasil e os demais países. Para isso, eu tomei como base a TJLP, que serve como referência para o financiamento de longo prazo das nossas empresas, e o título de 30 anos do governo norte-americano, que também serve como referência para o financiamento de longo prazo nos Estados Unidos. Como vocês podem ver, o diferencial ele
está em média em torno de 2,8%, 3% ao ano. O gráfico aí mostra de uma maneira um pouco legível o diferencial, mas vocês podem perceber que estamos falando de uma diferença importante, o que representa o custo financeiro, o custo no capital é importante se pensarmos que as empresas brasileiras estão sujeitas a TJLP, enquanto as empresas estrangeiras, obviamente, estão sujeitas ao financiamento, tendo o título de 30 anos como referência. Então, o objetivo aqui é exatamente esse, mostrar a vocês quais são os componentes desse custo, distinguir o que é de caráter microeconômico, do que é de caráter macroeconômico. Em resumo, fazer esse mapeamento para que a gente tenha uma ideia mais sistemática do que é o custo do Brasil quando a gente discute competitividade da nossa indústria. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado.